Corretores de imóveis de todo o Brasil vão fiscalizar o programa Minha Casa, Minha Vida. Ele é um dos arquitetos mais conceituados de Fortaleza. Hoje você vai conhecer o perfil e a trajetória profissional de Daniel Arruda. E ainda, a novela sobre a derrubada de 140 barracas irregulares na Praia do Futuro. Tudo isso e muito mais no programa Imóveis e Companhia, que está só começando. A Faculdade Oboé e a Fundação Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, órgão vinculado à OAB, firmaram um convênio de cooperação educacional para a promoção de cursos de pós-graduação e especialização na área de Direito, entre eles Direito Empresarial e Direito Imobiliário. E para falar especialmente deste último, nós convidamos o professor Sérgio Bezerra. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa, Sérgio. Bem, Apolo, antes de mais nada, eu gostaria de destacar a minha imensa satisfação de estar novamente no seu programa. Isso porque nós somos, digamos, um dos pioneiros, você e eu, no que diz respeito à capacitação de corretores de imóveis para o mercado de trabalho. Você na condição de presidente do Cresce e eu ocupando a posição de diretor do CETRED. Durante muitos anos, nós viajamos o Brasil inteiro e tivemos a oportunidade de divulgar e implantar esse evento que objetivou capacitar e qualificar com mais propriedade os corretores de imóveis. Provavelmente 80%, 90% dos corretores, né, pelo menos aí que estão no mercado imobiliário, passaram por esse trabalho, passaram pelas suas mãos, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que a estatística é exatamente essa, de 80% a 90% dos corretores passaram pelos cursos do CETRED. Mas agora, eu queria que você falasse para nós, e essa mudança sua, você era do CETRED, agora está na Oboé, e fale um pouco desse trabalho da Oboé também. Bem, na realidade, eu me sinto muito jovem para ficar em casa sem fazer absolutamente nada. E quando eu me aposentei da UFC, de onde fui professor durante 30 anos, recebi um convite do Grupo Oboé, uma pessoa de seu presidente, Dr. Newton Freitas, para implantar e dirigir uma faculdade, que hoje já está devidamente consolidada. E nessa faculdade nós temos 4 cursos, que são Administração, Ciências Contábeis, Relações Internacionais, este o único do Ceará, e Gestão Financeira direcionado para o mercado bancário, para o mercado de FECs, financeiras, etc. E agora estamos apresentando ao mercado os cursos de pós-graduação, que são 3, na área do direito. Direito público, direito empresarial e direito imobiliário. Este último direcionado para a categoria dos corretores de imóveis. Ótimo. Agora, qual vai ser a carga horária desse último curso? A carga horária é de 360 horas, como rege a legislação. Nós teremos aulas às sextas-feiras, durante do período das 18, no horário das 18 às 22 horas, e aos sábados, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Isso em semanas alternadas. E devemos iniciar o evento no dia 5 de agosto. Agora, isso aí é bacana, essa alternativa de horário, porque, naturalmente, quem já atua no mercado de uma forma ou de outra, trabalhando ou como advogado ou como não advogado, ou como corretor de imóvel, dono de consultora, dono de imobiliário, enfim, o público é muito extenso para esse tipo de curso, não vai atrapalhar suas atividades profissionais, empresariais, né? Porque esse horário é muito bacana, muito bom, né? A finalidade de nós estabelecermos esse horário foi exatamente cumprir com essa sua ideia, de proporcionar a todos a oportunidade de, independentemente de suas atividades profissionais, eles poderem estudar mais à vontade. E é válido salientar que o curso não é direcionado apenas para os profissionais graduados em Direito. Não. Ele é voltado para todas as pessoas que labutam, que têm que ter o mínimo de conhecimento na área do direito, mas que não precisam necessariamente possuir uma graduação, uma formação profissional básica em Direito. Fale para nós algumas disciplinas que vão ter nesse curso. Bem, eu vou relacioná-las. São Filosofia e Ética, Metodologia da Pesquisa, Teoria Geral do Direito e Hermenêutica Jurídica, Direito Constitucional, Direitos Reais, Posse e Tutela, Direito da Propriedade, Imóvel e Tutela, Direitos de Vizinhança, Uso capião sobre a propriedade rural, Condomínio edilício, Formação e Gestão, Locação, Contratos imobiliários, Direito tributário, Direito notarial, Registro imobiliário, Direito urbanístico, Direito agrário, Direito ambiental, Sistema financeiro de habitação, Propriedade imóvel e o direito sucessório,
prática forense imobiliária e, além do mais, a orientação da monografia, do trabalho de conclusão, que é obrigatório. Conforme você verifica, Paulo, é um leque muito amplo grande, de disciplinas, né? E que vai dar consistência do ponto de vista de conhecimento para que as pessoas exerçam com mais competência, com mais propriedade a sua profissão de corretor de imóveis. Ô, Sérgio, você está vendo, está percebendo essa busca agora? Você sempre foi uma pessoa vinculada ao ensino, né? E, como você disse, em várias áreas, o CETRED começou quase, vamos dizer, muito pequenininho, e sob a sua administração, ele ampliou, fez curso para todos os segmentos, secretariado, enfim, você dinamizou, cresceu. O CETRED pôde, apesar das dificuldades de recursos por parte da UFC, mas com a sua coordenação à frente, é reconhecido que você dinamizou, criou salas, construiu, enfim, expandiu de maneira muito grande, muito forte o CETRED. Inclusive, em cooperação com os seus cursos, você implantou em várias partes do Brasil, saindo aqui do Ceará. Hoje, em todo o Brasil, existem muitos corretores atuando, mas são dezenas, centenas treinados que foram, formatados que foram, vamos dizer assim, pelo CETRED aqui do Ceará, através da sua pessoa, né? Você observa essa evolução, eu falei isso para falar da sua história dentro do setor, não só do setor imobiliário, mas você observa essa busca constante das pessoas por qualificação, por estarem bem preparados, para ir para o mercado já bem preparado. Como é que você sente o perfil das pessoas ao longo desses anos todos que você milita nessa área de ensino? Eu gostaria de agradecer as referências que você fez, a minha participação na direção do CETRED. E também gostaria de destacar que hoje a instituição está muito bem dirigida pelo professor Melo, professor Francisco de Assis Melo Lima, que soube dar continuidade ao trabalho que implantamos há cerca de 15 anos. Mas é óbvio que o brasileiro, hoje em dia, tem a noção exata de que a base de tudo é o estudo, é o ensino, é a formação profissional. Hoje há uma máxima que já é valorizada por todos que diz: quem tem o ensino superior tem a possibilidade muito maior de ter um emprego decente, tem a capacidade de perceber que o mercado está mudando, que há a necessidade de as pessoas terem conhecimentos técnicos consistentes para conseguirem destacar e ter uma participação mais efetiva no que diz respeito ao mercado de trabalho e também nas ações relacionadas ao empreendedorismo. E nesse destaque, nesse ponto, é bom a gente observar que o corretor de imóveis é um alavancador, é um precursor, é um pioneiro no que diz respeito a essa formação profissional. Porque hoje nós temos ainda os cursos de técnico de transações imobiliárias e temos também os cursos de gestão tecnológica em negócios imobiliários. Algumas faculdades aqui de Fortaleza já estão oferecendo ao público. E é fundamental que o corretor tenha também, como ele já possui, essa consciência de que há necessidade de estudar, de se qualificar, de se capacitar, de aprofundar conhecimentos, não somente no que diz respeito ao setor imobiliário, mas dos demais setores que compõem a vida da civilização. Agora, para finalizar, Sérgio, a Oboé veio para ficar nesse segmento? A Oboé já ficou. Já ficou. A Faculdade Oboé hoje vem direcionando assim, um esforço extraordinário no que diz respeito ao ensino superior do Ceará. A nossa proposta é oferecer um ensino de excelente qualidade, com um preço muito acessível. Os nossos valores de mensalidades são relativamente baixos e podem acessar ou permitir o acesso de todas as pessoas que querem cursar o ensino superior. A par das instalações que eu estive lá, né? Instalações maravilhosas, modernas, laboratórios, enfim, isso é bacana. Agora, deixa algum site, e-mail, telefone, para quem quiser obter mais informações desses bons cursos. Pois não. Além dos cursos na área do direito e especialização, e nós aqui estamos divulgando, eu gostaria de destacar ou pedir às pessoas que nos visitassem. Nós estamos localizados no coração da Aldeota, no Shopping Avenida, que fica na Avenida Dom Luiz 300, piso L3. E o nosso site é www.faculdadeoboé.edu.br e o nosso telefone é 3215-4100. Repetindo, site www.faculdadeoboé.edu.br e telefone
3215 4100. Sérgio, eu tenho certeza que muita gente vai ligar, vai entrar em contato, porque hoje nós temos na faixa de 8, 9 mil inscritos no conselho, são corretores. Nós temos na faixa dos 1.000 estagiários e todos esses precisam desse tipo de ensinamento. Mas como se não bastasse, também nós temos os construtores, os gerentes de construtoras, né? Os gerentes de entidades vinculadas ao mercado imobiliário que certamente vão querer fazer um curso dessa natureza. Parabéns, você é um inovador e, acima de tudo, um grande empreendedor da nossa cidade. Parabéns e sucesso nessa empreitada. Eu agradeço bastante a oportunidade e convido a todos a participarem das nossas atividades na Faculdade Oboé. Você sabe sobre a história da sua rua? No próximo bloco, a gente vai dar uma passeada pela história das ruas e avenidas de Fortaleza. É já já. Estamos de volta com Imóveis e Companhia e hoje você vai conhecer um pouco mais da história de um dos arquitetos mais requisitados em Fortaleza. Você vai conhecer Daniel Arruda, sócio do escritório de arquitetura conceituado, conhecido, Daniel Isidro. Olá, meu nome é Daniel Arruda, sou arquiteto, formado desde 1993, né? Já atuando no mercado já há mais de 12 anos, né? Temos um escritório próprio, já desde o ano de 2000, chamado Daniel Isidro Arquitetos. A arquitetura entrou na minha vida um pouco assim, foi uma coisa meio até desde o começo assim, da minha vida. Meu tio, né, já é arquiteto, então tem uma história familiar por trás disso. Desde novo, sempre gostei de desenhar, de arte, de pintura, sempre fui muito ligado, né, nessa área. Então a arquitetura ela veio mesmo como uma consequência, né, normal do que já vinha acontecendo ao longo dos anos, né, e então sempre realmente quis ser arquiteto. Na realidade, quando eu comecei na faculdade, né, eu sempre fui muito focado na área prática de arquitetura. Então sempre desde o início da faculdade eu já entrei nos escritórios de arquitetura, já inicialmente como estagiário, mas desde o primeiro semestre eu já comecei a trabalhar no ramo de arquitetura, né? A partir daí, então, realmente foi só aprimorar cada vez mais, né? Passei por vários escritórios, né? Até realmente chegar e montar meu próprio escritório e a partir de 2000 estamos aí sempre trabalhando e inovando. Hoje o escritório, ele é muito focado na área de arquitetura, vamos chamar assim, de arquitetura e de edificações, né? Então nós fazemos prédios multifamiliares, hotéis, complexos, né? Edifícios comerciais, resorts, né? Empreendimentos de segunda moradia, shoppings, né? Então quer dizer, são obras realmente totalmente voltadas à arquitetura exterior. Um grande projeto que marcou a minha vida, que eu diria que foi um grande salto assim, para o escritório, foi o projeto chamado Mansão Macedo. Esse projeto ele é o maior apartamento de Fortaleza, né, em área plana, é um apartamento de 883 metros quadrados. É um projeto que ele é uma referência nacional por ter poucos a nível Brasil com essa área, né? Então ele é um projeto muito conhecido e realmente foi um projeto que deu uma alavancada grande, né, assim, no nosso nome e no nosso escritório. Olha, a arquitetura de Fortaleza hoje ela é muito conhecida nacionalmente, né? É uma arquitetura bonita, né? É uma arquitetura realmente que ela é famosa, né, pelo estilo, né? É uma honra muito grande ser um arquiteto de Fortaleza. A gente tem projetos em outros estados também e sempre onde a gente chega nesses outros estados, quando a gente diz que é um arquiteto de Fortaleza, o pessoal recebe a gente com muito respeito, né? Então é uma arquitetura bastante competitiva, né? E é uma arquitetura muito bonita. Um livro, eu leio muito arquitetura, né? Então um livro que eu uso muito é um livro chamado Calatrava, de um arquiteto espanhol. O segredo do sucesso é você ser ético, né? Ser humilde, né? E ser muito competente no que faz, né? E tratar todo mundo de igual para igual. Perfil, apoio cultural, Domus, seu parceiro para bons negócios imobiliários. Você conhece a história da sua rua? Pois é, muita gente mora em uma determinada rua, passa diretamente por outras, mas não tem a menor ideia porque ela recebeu aquele nome, ou quem é o personagem que deu nome à rua.
Nosso convidado, Márlio Falcão, é pesquisador, engenheiro agrônomo, ex-técnico do IBGE. Márlio Falcão é também o autor do livro Ruas e Avenidas de Fortaleza e seus patronos. Ô Márlio, por que você se dedicou a essa tarefa, né, das ruas? E eu sei também que você se dedicou à tarefa de relatar a história, de contar a história também dos municípios, né, de Fortaleza e outros municípios. Por que esse fascínio por essas nomenclaturas e por esses locais? Apolo, quando nós éramos dirigentes do IBGE, nós fomos muito procurados por consulentes sobre gentílicos. Quando a pessoa nasce num determinado município, como se chama? Fortaleza, fortalezense, né? Sergipe, sergipano. Então, aquilo ali os estudantes procuravam muito. E não havia no mercado nenhuma obra sobre isso. Então, nós fizemos gentílicos nacionais e internacionais, uma obra com 340 páginas e que atendeu aquele anseio daquele pedaço, daquela parte da população. Sim. Mais tarde, alguém procurava saber quem foi o fulano que deu nome à rua tal. Eu moro na rua e não sei. Eu respondi dizendo, eu mesmo moro na rua Professor Raimundo Vitor e não sei quem é. Então, perguntas desse tipo por parte dos consulentes do IBGE me levaram a imaginar uma linha de trabalho nesse sentido. Procurar levar à população coisas que a população tem no seu dia a dia e que não consegue elucidar. Agora, quem é que define os nomes? Existe uma lei? Como é que funciona isso? Até o advento da lei orgânica do município, publicada recentemente, a Prefeitura Municipal denominava as ruas recebendo um projeto de lei da Câmara Municipal. O vereador entrava com um projeto de lei, uma comissão constituída avaliava e aprovava ou não a indicação daquele nome, sem nenhum critério. O que prevalecia na época era o artigo 680 do Código de Obras e Postura do município, que dava alguns conceitos que dizia o seguinte, ó, para a denominação de nomes de ruas e avenidas, serão escolhidos, entre outros, nome de pessoas, datas ou fatos históricos que representem efetivamente passagem de notória e indiscutível relevância, nomes que envolvam acontecimentos cívicos, culturais, desportivos, obras literárias, musicais, esculturais e arquitetônicas consagradas, personagens do folclore, acidentes geográficos e nomes de fauna e flora. Era isso que dizia o então vigente Código de Postura do município. Isso caiu, passou agora para a Câmara Municipal, que deverá denominar ruas e avenidas através de decreto legislativo. E, neste decreto, fica obrigado a se citar, além do nome, a localização da rua. Porque, antigamente, se dizia, fica o prefeito autorizado a denominar de Major Assis, uma rua da cidade. Essa rua era colocada onde bem agradasse alguém, e o pior, quem é Major Assis? A própria lei diz assim, Major Assis, mas é do Exército, da Aeronáutica, da Base, da Marinha, é Assis, Pedro Assis, José Assis? Quantos Assis devem ter? Ninguém sabe. Então, há centenas de ruas nesse aspecto, assim com essa denominação, principalmente entre os militares. E há como corrigir isso? Porque vamos falar, né? Major Francisco, vamos dizer, se fosse, né? Quantos, quer dizer, ficou sem fundamentação, né? Sem objetivo, sem absolutamente. Há como contornar isso aí? Seria uma propositura de uma... Isso está no seu trabalho? Vem propondo, depois de muitas críticas até ácidas, a gente vem propondo algumas soluções, algumas saídas. Né? A gente primeiro critica, mostra onde está a falha, mostra quem é o responsável pelo problema da nossa malha cartográfica. Quais são os principais problemas da nossa malha cartográfica, em termos de nomenclatura, que você vê? Indefinição dos nomes das ruas. Indefinição. O nome é Avenida da Abolição ou é Avenida Abolição? O nome é Beni de Carvalho ou é Beni Carvalho? Você encontra na rua inteira várias placas. Beni Carvalho, Beni de Carvalho, Avenida Abolição, Avenida Abolição. Você vê Avenida Olavo Bilac. Aí lá na outra placa tem Rua Olavo Bilac. Rua Soranda Albuquerque. Do lado da rua tem Avenida Soranda Albuquerque. Não é uma padronização. Rua Coronel Miguel Dias, Rua
Miguel Dias, em algumas placas. Coronel Na Miguel outra é Dias. Coronel Miguel Dias. Verdade. Outra é Avenida Miguel Nós Dias. temos uma aberração. Agora, na indefinição do conceito da artéria, eu chamo a atenção, por exemplo, para Rui Barbosa. Avenida Rui Barbosa. A Rui Barbosa é avenida ou é rua? A Visconde do Rio Branco, bem estreitinha, é avenida ou é rua? Aí você pega Jaceguai, bem aqui, aí lê bem distinto. Rua Almirante Jaceguai. 2 pistas de rolamento, uma alameda arborizada. Então você fica sem saber o que é rua, o que é avenida. E aí nós temos também aqueles casos de uma só rua que tem várias nomenclaturas. Né? Por exemplo, ali aí começa na Praça da Criança, Pinto Madeira, passa para Torres Câmara, passa para Eduardo Garcia. Eduardo Garcia, né? Passa para Eduardo Garcia. Depois de Torres Câmara, Eduardo Garcia. E depois, depois do trilho... outro lado. Do trilho lá, no Papicu já é Pereira Miranda, alguma coisa assim. Olha, do outro lado é do outro lado da cidade, pro lado do Pedro Pereira centro. já toma o nome de Pedro Pereira e Júlio Pinto. Né? Então, mas o problema foi gerado é o seguinte, a primeira Câmara Municipal Republicana determinou sabiamente que todas as ruas que nascessem, que cortassem a cidade da praia para o sertão, teria sua denominação a partir da praia. Então, toda a numeração começa na praia. E as ruas do leste-oeste? Como é que seria? Então eles marcaram uma rua que era a Rua Direita dos Mercadores. Sim. Essa rua hoje é tripartida. A Direita dos Mercadores hoje é Alberto Nepomuceno, Conde D, Sena Madureira. Esse trecho até a Praça dos Leões, seguindo pelo antigo calçamento da Messejana e até a BR-116, é o que nós chamamos de Rua Máter de Fortaleza. A partir desta linha, então vamos lá. Todas as ruas nascem ali. Alberto Nepomuceno é aquela que nasce na frente do Exército. Isso, passa de frente da 10ª região. E passa na frente do Mercado Central, da Catedral, Mercado Central, a partir Catedral. dali ela toma o nome de Conde D. É Conde D. Lá adiante ela toma o nome de Sena Madureira e lá vai na Praça da Criança e Sena Madureira. Até a Praça da Criança. Pronto. A partir dali começa o antigo calçamento de Messejana, hoje Visconde do Rio Branco. Sim. Então essa linha divide Fortaleza leste-oeste. E todas as ruas têm que nascer para a direita, ou por poente ou por nascente. De numeração então, crescida dali. Vê, porque Duque de Caxias, Heracto Graça. Porque Pinto Madeira, para cá, Pedro Pereira. Né? Lá adiante, lá em cima, Pontes Vieira, 3 de Maio. Todas elas deveriam nascer ali. Hoje a prefeitura esqueceu esse preceito e hoje nós temos uma mistura horrível. Agora, mas a denominação em duplicação é por força dessa legislação. Mas todas as, por exemplo, a Pinto Madeira, ela poderia ser Pinto Madeira até o fim. Porque ela era obrigada a nascer na Visconde do Rio Branco, mas seguiria até o fim. Com o crescimento urbano da cidade, à medida que abrindo a rua, o político se interessava. Botava naquele trajeto ali outro nome. Aí nós temos um problema seríssimo entre Heracto Graça e a Júlio Ventura. Qual é o problema? O problema é que a Júlio Ventura, a meu ver, devia ser Heracto Graça até Tibus Cavalcante. Era é um prolongamento do Heracto Graça. O que houve? Por força política, no momento, criou-se a Júlio Ventura. E pior, saíram arrancando as placas da Heracto Graça, da Barão de Studat, até a Rui Barbosa e trouxeram para cá, para a Rui Barbosa, a Júlio Ventura. Quer dizer, hoje há números em duplicados naquele trecho. Aquele trecho chega a ter números em duplicados. Em duplicados, Você começa do número 1575, o primeiro imóvel da Júlio Ventura é 1575. Quando você anda 2 quadras, você chega ao número 100, quando o número é crescente. Então a coisa, Sorena Albuquerque, mesmo problema. A Sorena Albuquerque, como as outras, ela nasceu na Visconde do Rio Branco. No entanto, com a duplicação, para a esquerda era Sorena Albuquerque, para a direita era Coronel Pergentino Ferreira. Hoje ela vai como Sorena Albuquerque até a Guanhambi. E na verdade, aquilo ali é Coronel Pergentino Ferreira, um grande benfeitor do bairro de 13 de Maio. Foi o homem quem doou a quadra onde hoje está a igreja de Nossa Senhora de Fátima e o colégio. Como é o nome dele? Coronel Pergentino Ferreira. Ele doou, era dele, era o sítio dele? Ele doou aquilo lá. Que outros casos o senhor tem desses casos em que a pessoa doou tem muita coisa. Nós temos aqui a estância inteira, a antiga estância, que hoje é Dionísio Torres. Dionísio Torres fez era um homem maravilhoso, não era cearense, era moçoroense, era do Rio Grande do Norte, mas tinha ali 58 hectares de terra e era o sítio dele, ele chamava de estância. E ele foi repartindo.
doou a quadra da praça das televisões ali, foi ele quem doou. Aquela casa dos vicentinos, irmãs vicentinas que tem para abrigar, na época, viúvas e pobres, órfãos, foi ele quem construiu e doou. Então, é um benfeitor emérito de Fortaleza. Agora, por exemplo, uma rua, a gente vê esses nomes, né? Eduardo Angeli, por exemplo, a pessoa vê, mas não sabe onde é que tem essas referências, onde é que pode ter. Olha, uma das coisas que mais me alegrou e me motivou a continuar pesquisando foi a descoberta da biografia desse rapaz. O Eduardo Angelim é filho de Aracati. O sobrenome não é Angelim. O Angelim é uma, vamos dizer assim, uma menção à força, à resistência daquela família, que era uma família de lutadores, de guerreiros. E o Angelim é uma madeira de lei maciça, usada como tacape pelos índios. Então a família tomou o apelido de Angelim. Eduardo Angelim, aos 23 anos, já era governador do Grão-Pará. Amazonas, Pará, constituiu uma província. Aos 23 anos. E o nosso cearense, aos 23 anos, já governava a província. Ele foi sair daqui do Ceará e lá ele engajou-se na luta, na balaiada, engajou-se lá, venceu o movimento, tornou-se um homem forte, fez muita coisa pelo Amazonas, pelo Pará e desiludiu-se da política, porque naquela época já lhe ofereceram propina em dólares e armas e equipamento para proclamar a independência da Amazônia. E ele negou-se e, além de negar-se, deixou a política. Então eu fiquei impressionado como é que um rapaz novo, né? Eu imagino hoje com esses nossos políticos, uma proposta dessa, receber armamento, munição, dinheiro para proclamar. Tinha muito político correndo para lá para fazer isso. Viu? Quantas ruas hoje tem Fortaleza hoje? Meu irmão, há órgãos do governo falam em 11 mil. Eu não consegui achar 11 mil. Há 5 anos que eu faço esse trabalho, usei listas telefônicas de 1998 até 2011. Usei a base cartográfica do IBGE, da COELS, da CAGES, muita base cartográfica eu utilizei. E encontrei, com muito boa vontade, 7.900 ruas. Sendo que 3.200 delas são ruas com nome de pessoas. Nome de pessoas. Certo. Aqui eu deixei fora da ordem. Outras são acidentes geográficos, ou não? Santos. Há coisas absurdas. Pronto. Desculpe aí. Pois não. Com nome de pessoas. Aí você pensa, pessoas, políticos, em todas as suas variedades, desde presidente da República até vereador, políticos, religiosos, padres, freiras, monsenhores, bispos, Padre Cícero tem muitos? Funcionários públicos em geral. Padre Cícero tem muitos ou não? Eu tenho uma relação aqui de quem são os maiores, os que detêm o maior número de ruas. Na verdade, olha, 3.218 ruas têm nome de pessoas. Com nome de países, cidades, municípios, vilas, 590. Com nome de acidente geográfico, incluindo rios, lagoas, vulcões, uma série de coisas. E eu acrescentei palavras indígenas, deuses mitológicos, nós temos em torno de 700. Denominadas com números e letras, ou combinação de números e letras e datas, são 1.500. Ruas com nomes repetidos, 1.073. Isso dá um problema grande para... E ruas sem denominação, em cerca de 800 ainda há por ser denominadas. Então, na verdade, as nossas ruas hoje, elas são em 60%, elas são denominadas irregularmente. Olha, na década de 60, a prefeitura, o município tinha subprefeituras. Subprefeitura de Antônio Bezerra, da Parangaba, da Messejana, do Bondomim. Nós temos informações de que o subprefeito de Antônio Bezerra denominou dezenas de ruas no bairro com o nome de pessoas da sua família, amigos, parentes, inclusive pessoas que jamais puseram os pés na cidade de Fortaleza. Então tem muita gente assim. Nós temos informações também de que na década seguinte, 70, 80 e 90, supervisores do IBGE, funcionários do IBGE,
apontadores da Coelce, principalmente, os maiores denominadores de ruas de Fortaleza são os apontadores da Coelce. Não é a Câmara, não é a Prefeitura, são os apontadores da Coelce. Eles têm que fazer a medição e chegam lá... Não tinha nome. Rua sem denominação, número tal. Ele vai àquela casa, no bairro tem 50 ruas sem denominação. Ele botava o nome Botava dele. o nome. Então nós temos inúmeros. Eu não quero dizer os nomes, mas nós temos inúmeros. A solução seria reestudar tudo e Bom, um novo projeto de ordenamento. A nossa ordenamento. proposta é oferecer à prefeitura não, hoje a responsável é a Câmara Municipal, esse trabalho. Eu estou propondo nem a publicar o trabalho. Eu quero juntar os 4 volumes com essas informações e entregar para eles. A Câmara Municipal. Claro que o trabalho intelectual tem que ser remunerado, né? Claro. Então, eles adquiriram esse arquivo e a partir daí denominariam uma comissão de técnicos, eu poderia participar, há outras pessoas que falam de rua normalmente. E essas pessoas fariam um complemento a isso aqui, ou críticas a isso aí, e apresentavam apresentariam um projeto reconstituindo, tudo, na base da primeira Câmara Municipal Republicana, toda a estrutura de Fortaleza. Professor, obrigado pela sua participação, foi muito esclarecedor. TV O Povo é isso, é informação com conteúdo para você, amigo telespectador. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a derrubada das barracas da Praia do Futuro, previstas para esse mês de junho. Eu volto já já. Agora nós vamos abordar um assunto que mexe com a cidade de Fortaleza, aliás, de muitas capitais do Norte e Nordeste, mas vamos falar do caso de Fortaleza. Porque até a primeira semana de junho, as barracas abandonadas em ruínas da Praia do Futuro devem desaparecer. A recomendação é do Ministério Público Federal. Pelo menos 154 barracas estão nessa situação. A mesma medida já foi tomada em estados como Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E para falar de como está esse processo, estou recebendo o superintendente do Patrimônio da União, Clésio Jean, e a advogada também da União, que é a Isabela Cecília de Oliveira. Eu vou começar falando com o Jean, doutor Jean Saraiva, como é que está, em termos gerais, a situação das barracas da Praia do Futuro, que há muitos anos vem se falando, né, do reordenamento, não sai, não sai, esse conflito todo. Como é que está na visão do Patrimônio da União? Pois não, Apolo, é um prazer estar aqui mais uma vez, né, no seu programa para a gente prestar esclarecimento à população. As barracas da Praia do Futuro, elas vêm em um processo já de ação demolitória desde 2005. Então isso vem sendo postergado porque o pessoal entra na justiça, eles apelam e já há uma determinação judicial no sentido de que todas as barracas sejam retiradas. O processo tem a ver com a definição de área de praia. E há uma diferença entre o que é linha de praia-mar, que define os terrenos de marinha, e área de praia. E a gente sabe que a ocupação em área de praia ela é uma ocupação irregular. Não tem como a gente fazer a regularização dos imóveis em área de praia. Tem nos terrenos de marinha. Essa que é a questão. Então vamos lá. Só para as pessoas entenderem, né? Porque nosso público, nós temos pessoas do mercado imobiliário, muitos advogados que entendem, mas tem uma pessoa que não entende. Então vamos lá. Tem duas definições aí, né? Primeiro, área de praia. De praia. O que é a área de praia? Área de praia. É toda a zona de praia. Toda a zona de praia. Não importa a linha de praia que o senhor falou, nem quando. Exatamente. Qualquer zona de praia, ali, área de praia, o senhor diz que é precária a posse ou não se pode regularizar. É proibido a ocupação. Inclusive, eu tomei a liberdade, para a gente falar em cima da lei, de lhe trazer a definição real do que seja área de praia pela Lei 7661. Então, lá está colocado... Nós estamos, enquanto o senhor fala, nós estamos mostrando algumas imagens do que seria aí, alguma coisa abandonada já, né? Aí, exatamente. Na área de praia... Vamos aproveitar para existem barracas, nós já fizemos o levantamento, né, de todas as barracas. Várias delas estão em situação irregular, você veja bem, ocupando área de praia, abandonadas, né, em ruínas, e muitas em franco processo de expansão do comércio, mas também em área definida como praia. Então, essa que é a questão que eu queria colocar de forma bem prática. As praias, elas são bens públicos de uso comum, né, e sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional,
aí incluídos áreas protegidas por legislação específica. É o caso, por exemplo, de você fazer um atracadouro, um ancoradouro, aí tem legislação específica isso, e é permitido. isso aí. A questão lá é o seguinte, o que é praia? Parágrafo 3º desse artigo 10º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente do material detrítico, tais como seixos, cascalhos, areias, até o limite onde se inicie vegetação natural ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. Então a definição ela passa por uma definição ambiental. Havendo um novo ecossistema, ali deixa de ser praia. Sim, pois não. Essa aqui é a questão. Mas aqui em Fortaleza há um complicador. Tem uma lei municipal que define que a praia é a partir do primeiro logradouro para o mar. Então, sendo praia, ela diz, é área não edificante, artigo 109 da Lei Municipal 7987. Então, combinando lei municipal com lei federal, ali tudo é considerado praia. Portanto, nada pode permanecer. Doutora Isabel, os barraqueiros conseguem postergar, vamos dizer, as decisões, enfim, e certamente eles estão com também o direito do seu lado, porque se eles conseguem é porque tem fundamento. Uma das principais bases deles é a questão da linha da pré-mar, que não foi definida, muito antiga e hoje já variou. Tem fundamentação essa argumentação jurídica? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de poder falar em nome da Advocacia Geral da União aqui no estado do Ceará. Na verdade, não é que existam decisões favoráveis a isso. Favoráveis. Na verdade, é que o processo judicial ele precisa do seu tempo, certo? Sim. Então, foi ajuizada a ação civil pública para que seja feita a demolição dessas estruturas e o processo está caminhando, ou seja, ele tem o seu curso. Paralelamente a isso, foram interpostas diversas ações de uso capião pelos empresários que estão sendo todas julgadas improcedentes. Uso capião que são ações também. Patrimônio da União isso. Praticamente impossível. Então não é que nós tenhamos divergência em termos de decisão judicial, porque os processos eles têm são o seu, assim, eles têm o seu recursos, tempo. Enfim. Na verdade, eles precisam. Agora, a senhora acha o seu tempo. Tem o seu tempo. Isso. As partes têm os recursos. Isso. Então você... não é que o ordenamento jurídico proteja essas estruturas. Não. Tá certo. Na verdade, como está consignado na defesa da União, a jurisprudência do país inteiro, de todos os tribunais regionais federais, do Superior Tribunal de Justiça, consolida essa ideia. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é inadmissível a manutenção de qualquer estrutura sobre a área de praia. Agora, os processos eles precisam do seu tempo, eles estão caminhando ao seu tempo. Agora, você está dizendo o seguinte, que daqui a um tempo os meus filhos, enfim, não vão ver mais barracas na beira-mar. Com certeza isso aí. Sim. Porque é o seguinte, é mais ou menos como defender... quando as pessoas me questionam, Isabel, não vai sair ou vai sair, eu costumo fazer o seguinte paralelo. Não temos como defender, por exemplo, a penhora de órgãos públicos ou a pena de morte no Brasil, porque são coisas inadmissíveis. Então, a legislação brasileira é muito clara, muito clara. A legislação brasileira é muito clara e a jurisprudência dos tribunais também é pacífica no sentido de que não é possível. Agora, os processos têm o seu tempo, né? Então, é difícil reverter, extremamente difícil reverter. Então, eu penso que as decisões serão mantidas no TRF, sabe? Deve ser mantido. Devem ser mantidos. Então, acho que os seus filhos certamente não verão. Talvez vejamos outras coisas, outras estruturas, mas estruturas com aval do poder público, construídas com uma finalidade semelhante de proporcionar lazer, de garantir as necessidades sociais. Atendendo os interesses sociais, enfim. Mas estruturas públicas que poderão ser construídas e que podem que podem atender os mesmos interesses, mas de uma forma legal. Dentro da lei. Isso. Patrimônio da União, o senhor como superintendente, é muito problemático, né? Porque a nossa zona de costa, os lagos, beira de rio, enfim, é problema todos os dias, né? A liberação, nós tínhamos um problema lá de demora de liberação de alguns problemas lá na sua área. Já estão resolvidos ou ainda não? A gente está equacionando, né?
O problema é que o volume de processo é enorme para a quantidade de servidores que vão se aposentando, que vão nós adoecer, agora férias, mesmo, etc. Agora mesmo nós perdemos 4 servidores por concurso público. Olha aí. E estamos com 2 servidores já em processo de aposentadoria e 2 já se aposentaram. Por outro lado, pela demanda aumentando a cada mês. Aumentando a cada dia. Você veja que um imóvel, terreno, ele é adquirido, ali se constrói uma torre, uma construção de 20, 40 unidades, a gente tem que fazer o fracionamento e atender a transferência de todas elas, com tudo aquilo que você já deve conhecer. Pagamento de laudêmio, pagamento de foro, taxa de ocupação, enfim. Além disso, a gente tem que cuidar também das ocupações irregulares que ocorrem ao longo da orla. Não é? Da orla. E ali, só aproveitando o gancho, a gente tem uma solução para ali. Que é o quê? E nosso tempo está terminando, e é um assunto que merece mais Sim, tempo, é uma culpa nossa não ter mais tempo para um assunto dessa importância. Para finalizar, qual é a solução? Bom, ali a gente tem um projeto Orla em Fortaleza, estamos fazendo uma reurbanização na praia ali da Barra do Ceará, com o projeto Vila do Mar. A gente pode fazer algo parecido na Praia do Futuro, sim, sem dúvida. Fazer barracas padronizadas, mas não precisam ser quiosques, uma coisa de tamanho razoável, como está sendo feito lá no projeto Vila do Mar, e ali se exercer o comércio, aproveitando todas aquelas pessoas que vivem do comércio para viver dignamente, com a solução legal dentro da lei. É possível, perfeitamente. Bom, agradecemos então a presença do superintendente do Patrimônio da União, doutor Jean Saraiva, e da doutora Isabel Cecília de Oliveira, da Advocacia da União. Muito obrigado e vamos ver como é que vai dar o desdobramento desse embate aí. Tá bom. E no próximo bloco, corretores vão fiscalizar o programa Minha Casa Minha Vida. O Imóveis e Companhia volta já já. O COFES, Conselho Federal de Corretor de Imóveis, fez um acordo com a Caixa Econômica Federal em Brasília e vai fiscalizar o programa Minha Casa Minha Vida em todo o território nacional, nos estandes de vendas. O presidente do Conselho, João Teodoro, veio a Fortaleza e conversou com a repórter Mirelle Costa sobre este e outros assuntos de interesse dos corretores de imóveis, dos construtores e da sociedade. Apolo, o mercado imobiliário, sem dúvida, está sempre aquecido, né? E o corretor de imóveis, com certeza, tem fundamental importância nesse processo. Por isso, a gente recebe o João Teodoro, presidente do COFES. É bom a gente falar um pouco das ações, né, junto aos corretores, trazer algumas novidades, como no caso foi criada, né, instituída uma nova resolução, né, isso sobre a tabela de honorários dos corretores. Vai haver novidades com relação a isso? Na verdade, o que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte: nós temos já uma tabela de honorários que funciona regionalmente, né, cada regional tem a sua própria tabela de honorários, que ela gira no Brasil inteiro entre 5% e 6% de comissionamento ou honorários, que hoje, na verdade, não se chama mais de comissionamento, mas sim de honorários. Só que, em alguns lugares, essas tabelas têm sido desrespeitadas. Ou seja, nós temos alguns incorporadores e construtores que forçam a barra para as construtoras para pagarem honorários profissionais menores do que os 5% ou 6% que se é estabelecido regionalmente. E, obviamente, as imobiliárias que recebem esses honorários abaixo desses percentuais, elas são obrigadas a pagar para os corretores que para elas trabalham honorários muito pequenos, de 0,8%, 0,7%, 1%, coisas que, na verdade, não são suficientes para oferecer uma dignidade humana para aqueles que trabalham, então, para as imobiliárias. Por isso, o COFES tem que tomar alguma atitude, ele tem que fazer alguma coisa para melhorar esse padrão de sobrevivência dos nossos profissionais no Brasil inteiro e fazer com que haja uma espécie de equalização, ou seja, que no Brasil inteiro tenha mais ou menos o mesmo formato de procedimento no pagamento desses honorários pelos incorporadores e construtores. Por isso, na reunião de presidentes que nós tivemos na cidade de Maceió na semana passada, aliás, nesta semana, foi na segunda-feira ainda, nós decidimos sim, pela edição de uma resolução do Conselho Federal, dando um regramento para o pagamento desses comissionamentos, tanto da incorporadora para a imobiliária, quanto da imobiliária para os corretores que trabalhem para ela. E isso sairá na resolução que deverá ser publicada brevemente. Ela já está sendo preparada pelo Conselho Federal, vai ser encaminhada para todos os regionais, para que eles também façam as suas considerações, e logo em seguida a gente deve publicá-las e começar a cobrar nos regionais. Mas ele busca estabelecer um percentual mínimo de comissionamento ou honorários profissionais que devem ser pagos pelos incorporadores
para as imobiliárias, para que elas possam oferecer, na contrapartida, a dignidade humana, a dignidade profissional ao corretor de imóveis que trabalha na ponta fazendo o trabalho de intermediação de negócios imobiliários. Outra ação, né, também bastante recente, é com relação que o COFES agora vai ter participação no COAF. Explica primeiro o que é o COAF, quais serão essas ações. O COAF, na verdade, é um conselho criado em 1988, ainda, junto com a nossa Constituição Federal. Ele foi criado através da Lei 9.613, que é de 3 de março de 1988. E essa lei, ela delegou, o COAF, então, portanto, é um conselho de controle de atividades financeiras. Ele controla todas as atividades financeiras no Brasil, não só do mercado imobiliário, como do setor financeiro e de vários outros setores que tenham envolvimento, cuja ação envolva grandes quantidades de dinheiro. Qual é o objetivo do controle de atividades financeiras através do COAF? É exatamente evitar que nós tenhamos, por exemplo, a lavagem de dinheiro, ou seja, pessoas ganham dinheiro com o tráfico de drogas, por exemplo, e querem transformar esse dinheiro em dinheiro lícito, através de empresas, através de atividades mal orientadas, enfim. Pessoas ganham dinheiro com prostituição, por exemplo, e querem transformar esse dinheiro num dinheiro limpo. Então, o COAF ele foi criado, né, esse conselho de controle de atividades financeiras foi criado para coibir, para impedir esse tipo de lavagem de dinheiro. E no mercado imobiliário não é diferente. Há muita gente que ganha dinheiro com tráfico de drogas, com prostituição e com outras atividades ilícitas e vem para o mercado imobiliário aplicar esse dinheiro na tentativa de fazer com que ele se torne um dinheiro limpo, um dinheiro legal, né? Se chama isso de lavagem de dinheiro aqui no Brasil. E a Lei 9.613, que criou o COAF, e o COAF já está funcionando desde 1988, portanto, ela residualmente deixou a responsabilidade para o COFES e os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis para fiscalizarem as empresas do setor imobiliário, tanto as construtoras, incorporadoras, como as imobiliárias, no que diz respeito a toda a sua movimentação financeira. Então, nós já editamos uma resolução no Conselho Federal, essa resolução ela já foi editada faz mais ou menos uns 8 meses, só que nós estamos preparando o material para fazer com que ela venha a funcionar. Com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, né, que está sempre sendo veiculado na imprensa sobre esse assunto. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre o convênio que o COFES vai fazer com a Caixa, no sentido de fiscalizar esse programa. Como vai ser essa fiscalização? Na verdade, o convênio não vai ser, já é, porque nós já assinamos o convênio com a Caixa Econômica, ele já está em vigor, e nós estamos agora preparando um formato de curso para oferecer aos fiscais, aos coordenadores de fiscalização, para que eles possam desenvolver o trabalho que está previsto no convênio, que é fiscalizar os plantões de venda, fiscalizar onde existam comercialização de produtos do programa Minha Casa Minha Vida. E tem muitas nuances, né, desse programa que precisam ser fiscalizadas, mas o que mais acontece e que a gente tem ouvido reclamações é que as regras do programa Minha Casa Minha Vida têm sido burladas por algumas construtoras, alguns incorporadores e algumas empresas imobiliárias também, naturalmente, né? Então, como a Caixa Econômica não tem estrutura de fiscalização, ela é uma instituição bancária, uma instituição de natureza bancária social, ela não tem estrutura de fiscalização. Então, a solução que ela encontrou foi chamar o sistema COFES-Cresce, para que, através da nossa estrutura de fiscalização, a gente possa dar acompanhamento a tudo que acontece em relação ao programa Minha Casa Minha Vida e, na medida em que a gente detecte ilegalidades, a gente vai comunicar a Caixa Econômica, o Ministério Público, a Receita Federal, enfim, vamos estar de olho nisso e os nossos fiscais estarão preparados para fiscalizar tudo isso. Ninguém quer prejudicar ninguém naturalmente, o que nós queremos é que realmente as coisas funcionem como determina a lei. Ok, boas notícias então, tanto para o corretor de imóveis como para quem sonha com a casa própria. Eu queria agradecer a sua entrevista, agradecer a sua presença aqui em Fortaleza. Voltamos aos nossos estúdios com a Paulo Scherer. É isso aí, Mirelle. Muito boa reportagem, muito esclarecedora. É o mercado se adaptando, né, às novas condições, às novas formas de financiamento, enfim, nós aqui trazendo essas informações para você, amigo telespectador, porque aqui é o ponto de encontro do mercado imobiliário. E o Imóveis e Companhia fica por aqui. Dúvidas ou sugestões, escreva para imóveiscia,
tvopovo.com.br. A gente se encontra na próxima semana e agora você continua com a super programação da TV O Povo e até o próximo programa, se Deus quiser. Até lá!